Com a palavra, governador Eduardo Campos. Bom dia a todas as companheiras e companheiros, nossas saudações, nossas boas-vindas. Quero cumprimentar a toda a mesa, nossos queridos companheiros governadores aqui presentes, na pessoa do governador Ricardo Coutinho. Quero cumprimentar o ministro Fernando Bezerra, quero cumprimentar os senhores prefeitos eleitos e prefeitos reeleitos, em nome do prefeito Márcio Lacerda, senhores, a nossa bancada no Senado, em nome da nossa líder no Senado, Lídice da Mata. Quero cumprimentar a nossa bancada federal, em nome do nosso líder Ribamar Alves, aqui presentes, aos nossos queridos companheiros e companheiras que foram eleitos nessa eleição, bem como aos vereadores e parlamentares, deputados estaduais que aqui estão presentes, aos presidentes do nosso partido em todos os estados da federação, amigos e amigas. Dizer uma primeira intervenção ainda sobre o tema das eleições, para que depois possamos dizer algumas palavras sobre a questão do novo federalismo, que é um debate que o PSB vem travando internamente, vem fazendo através da sua fundação com a Academia Brasileira. Uma palavra sobre as eleições de 2012. Nós tivemos um resultado extremamente positivo, um resultado que foi além das expectativas da própria direção nacional do partido. E esse resultado deve ser interpretado como fruto do trabalho coletivo de todo o partido, desde a sua direção nacional, a direção nos estados, a direção nos municípios, porque há 5 anos atrás nós cuidamos de fazer um planejamento estratégico exatamente para desenhar o processo de crescimento do nosso partido. Quem é membro do Diretório Nacional, quem é da nossa bancada, quem é membro da direção dos estados, lembram que nós fizemos um intenso processo de debate interno e de planejamento das ações que precisávamos desenvolver no sentido de termos resultados, buscando identificar nossas fragilidades, as nossas potencialidades, o que era necessário se fazer para dar sequência a um processo de crescimento que já tínhamos e que precisávamos intensificar. Isso feito, nós colhemos os frutos imediatamente nas eleições subsequentes. Já em 2010, em 2008, tivemos um resultado positivo, repetimos esse resultado em 2010 e afirmamos um resultado em 2012. Isso foi possível graças a uma grande unidade da direção partidária, uma unidade que respeita a diversidade de pensamento, mas que busca a unidade na ação política de construção da nossa seção na sociedade brasileira. Este crescimento que nós queremos saudar agora, aplaudindo aos que se elegeram, mas também pedindo a esse plenário que possa aplaudir mais de 600 companheiros e companheiras que foram junto com vocês, candidatos, não venceram as eleições, mas levaram e plantaram a semente da construção partidária. E, com certeza, haveremos de, em outros momentos, podermos contar com eles aqui, ajudando a levar as políticas públicas que façam com que a vida das pessoas possam mudar para melhor. É com clareza que essa vitória nos enche de responsabilidade. E é em nome dessa responsabilidade que a fundação do nosso partido e a direção nacional convocou este seminário, que é a continuidade de um processo que vivemos de qualificação dos nossos quadros políticos, de preparação de um time para ajudar os que se elegem a traduzir os programas, o discurso, em ação concreta na vida das pessoas. Este seminário também anuncia um processo intenso no primeiro semestre que vamos ter, de qualificação nos estados,
de trabalho nos estados com a direção, com os auxiliares que estão sendo convocados por cada prefeita e cada prefeito que está aqui. Nós queremos, ao longo do primeiro semestre de 2013, que é o tempo do diagnóstico, que é o tempo do levantamento, que é o tempo do desenho, exatamente do PPA, a gente poder estar não só de forma virtual, através da Fundação, aqui em Brasília, uma vez por mês, propiciando treinamentos e qualificações específicas em gestão, mas também em cada estado, com articulação com a direção estadual, proporcionando seminários como esse, e até maiores, porque é mais fácil nos estados do que aqui em Brasília manter 3, 4 dias de trabalho, levando as experiências, levando exatamente as ferramentas que foram desenvolvidas, não só pelo PSB, mas também por técnicos em gestão pública que têm exatamente a capacidade de ajudar ao PSB melhorar a gestão nos municípios dos mais diversos tamanhos. Porque aqui nós temos grandes cidades brasileiras e temos também cidades muito pequenas que precisam muito do apoio técnico para ir buscar recursos, parcerias, para que se possa efetivamente cumprir os compromissos com a população. Devo dizer que estamos felizes em ver tantas companheiras e companheiros aqui, desse seminário, poder contar com a presença de todos vocês e procurar ser objetivo nesse encontro. A Fundação preparou 2 cadernos que foram entregues a cada um dos prefeitos e prefeitas, que dialogam com 2 questões imediatas, num quadro de escassez de recursos, que é exatamente um caderno sobre a captação de recursos e um outro caderno sobre a elaboração de projetos, que é um grande gargalo na gestão dos estados, dos municípios, é a gente ter pessoal qualificado, treinado, banco de projeto, capacidade de ter uma metodologia para ir buscar os recursos extraordinários que serão capazes de moer o programa que cada um apresentou e cada uma à sociedade. Por isso, essa nossa palavra de saudação, agradecer à direção nacional do partido, toda a direção nacional, a nossa bancada federal, não só os deputados e os senadores, aos governadores, a todos que se empenharam efetivamente para que a gente tivesse esse resultado. E lembrar a cada prefeito e a cada prefeita que o exemplo seu, no seu município, será, com certeza, um espelho importante, uma amostra importante para que o partido possa seguir crescendo. Os municípios vizinhos ao seu se identificarem na sua gestão as marcas do PSB, de governos que sabem escutar o povo, alargar a participação popular, de governos que sabem efetivamente fazer planejamento com controle social, que sabem fazer as escolhas corretas, montar equipes que tenham capacidade de realizar. Não adianta a velha política de tentar agradar A ou B ou C na composição da equipe e depois não agradar o povo porque não teve a competência de efetivamente fazer. Ter gestões que apostam na transparência das contas públicas, ter gestões que apostam efetivamente na inovação do serviço público, que ter a coragem de fazer a aposta correta nas políticas inovadoras na área da educação, de saúde, nas áreas sociais, em políticas públicas que possam construir cidadania, emancipação, independência das pessoas, de pensar a economia desde os pequenos empreendimentos aos grandes. Se a gestão pública que cada uma companheira e companheiro vai fazer tem essas marcas, somadas à obrigação de qualquer gestor público, que é zelar pelos recursos públicos, fazer render o dinheiro público, com certeza, nas próximas eleições,
o PSB estará ainda mais forte na região em que você está inserido. E é exatamente isso que nós queremos ver. Uma solidariedade também dos companheiros que são prefeitos e prefeitas e do PSB de cada município que o PSB vai governar, com os municípios onde não somos tão fortes ainda, com a necessidade de, num sábado, num domingo, você sair, pegar seu carro, juntar um grupo e animar a construção partidária no município em que somos ainda pequenos, levar a palavra e contar como vocês venceram, como foi que vocês estruturaram uma força que se transformou em hegemônica no seu município, para que a gente, dessa maneira, possa espalhar a semente do crescimento de um partido que, ao lado de outros partidos, querem fazer as mudanças que o Brasil reclama no século XXI. As missões, não só administrativas, mas também as missões políticas, que obrigam a cada um, como gestor e como quadro político e como militante do PSB, de pensar além das fronteiras de cada município que nós estamos. E sabendo que o PSB hoje é muito mais olhado do que o PSB foi ontem. E isso, para nós, é motivo de alegria, porque sabemos da qualidade dos quadros políticos que se elegeram para comandar os destinos de 440 municípios nesse país. Por fim, desejar a todos que nesses 30 dias que restam, e dizem os que já se elegeram em outros tempos, diz que é o melhor tempo que tem, é esse, é até o dia da posse. Então, aproveitem que dia 1º, para os que não estão ainda, começa. E começa, e a gente quer que demore muito, né? Portanto, parabéns a todos, que Deus possa guiar o caminho de vocês e abençoar essa luta dura que a gente tem pela frente, mas muito importante. Lídice disse uma coisa aqui, eu me lembrei do Dr. Arraes. O Dr. Arraes foi governador 3 vezes e prefeito 1. Ele dizia sempre que a missão que mais encantou ele foi governar uma cidade, pela proximidade com o povo, com o dia a dia, com o cotidiano, com problemas simples e problemas complexos, mas, sem sombra de dúvidas, os senhores são, e as senhoras, os gestores mais próximos do Brasil real, estão mais próximos da realidade do cotidiano da nossa gente. Por isso, é encantador e transforma a vida e a formação de um político. Quanto mais ele se aproxima do povo, mais ele cresce como quadro político e compreende as razões das nossas lutas. Cresce a paciência, mas, ao mesmo tempo, cresce a esperança em poder fazer as mudanças. Por fim, uma palavra que me encomendou o Carlos Siqueira sobre federalismo. Um novo federalismo, como diz o tema da nossa palestra. Alguns, eu vou logo vacinar no sentido... Primeiro, alguns podem perguntar, numa hora tão próxima da gente entrar em campo, vamos discutir teoricamente sobre o federalismo, numa hora que a gente está preocupado com toda essa crise fiscal, por que discutir sobre o federalismo? Mas eu acho que foi interessante esse exercício para que a gente possa compreender em que circunstâncias a gente está vivendo essa crise fiscal. E quando a gente compreende de maneira mais larga, a gente também vai compreendendo os caminhos para sair e as possibilidades que temos de sair de uma situação que tem marcas estruturais e conjunturais, como essa crise fiscal que vivem municípios e estados nesse instante. Ao mesmo tempo que quero deixar claro de que a análise que nós estamos debatendo, e não é de hoje, com a Fundação, com muitos professores de universidades brasileiras, com muitos pesquisadores sobre o tema, pessoas que teriam muito mais condições do que eu de falar sobre o tema, é um exercício que não é conjuntural, não é uma leitura sobre o governo da presidenta Dilma, onde estamos na base de apoio, é uma leitura num caráter histórico, uma perspectiva histórica. Qual é a federação que estamos construindo e qual é a federação que nós queremos construir nesse século XXI. Aí ele é conjuntural. Quais são os passos que a gente tem que dar para melhorar
o federalismo brasileiro, né? Nós temos consciência de que esse é um debate, um tema que divide corações e mentes no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nas grandes nações do mundo já houve e ainda há grandes debates sobre a forma de organizar o Estado Nacional ou a forma de organizar diversos Estados nacionais. Grandes nações, como os Estados Unidos da América, como a França, como a Inglaterra, como a Espanha, viveram debates intensos sobre a forma de organizar o Estado. E não há consenso sobre isso. Existem visões distintas, não só entre ter um Estado unitário e não ter estados e municípios, mas também, quando se opta pelo caminho da federação, que tipo de federação? Uma federação com poderes mais concentrados no governo central, mais desconcentrados, com poder de veto, com que papel tem a minoria, qual é o papel do parlamento, qual é o papel das instâncias executivas, seja a instância nacional, estadual e municipal. Ou seja, esse é um debate cheio de nuances, cheio de paixões e de símbolos políticos também. O fato é que, nos últimos 100 anos, né, o Brasil construiu uma federação. O Brasil construiu uma federação. Diferente de outros países que têm até mais idade do que o Brasil e que até hoje vivem intensos debates. Há pouco vimos as eleições na Catalunha, na Espanha, onde se tem debates regionais separatistas, problemas dessa ordem. O Brasil, com todas as idas e todas as vindas de qual grau de federação que nós queríamos, nós construímos uma federação, um país que tem uma unidade, um país que tem uma visão da necessidade de reforçar essa unidade, reduzindo as desigualdades. Dito isso, a gente for fazer uma leitura da velha República para cá, a gente percebe que o federalismo brasileiro ele teve movimentos pendulares. Ora, você tinha governos centrais mais fortes, fragilizando estados e municípios, ora você tinha movimentos de distensão, levando mais força para estados e municípios. Coincidentemente, até o processo constituinte de 88, esse processo andava junto com a democracia. À medida que se tinha mais democracia, à medida que se tinha mais liberdade nesses anos, você tinha, com governos autoritários, todo o poder concentrado na União, fragilidade nos estados e nos municípios, aí nem se fala. Quando se tinha movimento de abertura democrática, de conquistar, o Brasil conquistava, sobretudo, uma certa normalidade democrática, a gente via que os entes federados iam ganhando expressão. Essa é a história, em rapidíssimas pinceladas, do processo da formação da Federação Brasileira. Temos um país que não tem problemas como outros, consolidamos uma federação imperfeita, que foi e veio ao sabor da luta política, até que chegarmos a 1988, quando o Brasil, saindo de uma ditadura, vai a uma Assembleia Nacional Constituinte, querendo construir uma federação mais democrática, uma federação com mais expressão nos municípios, nos estados. E aí a Constituição ela está tocada por esse ambiente de luta política, de democratizar efetivamente o país e construir uma federação larga. E o Brasil aí inova colocando na Constituição o município como um ente autônomo, né, num pacto federativo que poucas nações no mundo existem a figura da União, do Estado e do município com os poderes constituídos. Essa é uma visão que dialoga exatamente com todo o ambiente externo do processo de redemocratização.
Também não pode-se fazer isso sem que isso venha ao lado com a capacidade de financiar a responsabilidade que estados e municípios ganham. E a gente vê que a Constituição de 88, ela sinaliza exatamente o reforço dos recursos para os municípios e para os estados. Mas, de outro lado, essa mesma Constituição, ela tem a marca de uma certa desconfiança, com a capacidade política dos municípios, das lideranças políticas, de municípios e estados, de poderem legislar ou ter marcos legais sobre temas de relevo, como segurança pública, como finanças, como tantos outros temas, previdência, saúde, de tal sorte que, ao tempo que há uma sinalização para afirmar uma federação mais democrática, vamos dizer assim, há também, do outro lado, fica nas mãos da União, no caso do Congresso Nacional, o Instituto e a possibilidade de legislar sobre a maioria dos temas. Quando o Estado ou o município pode legislar, é quase sempre de maneira concorrente, de maneira que, como uma lei federal ela se sobrepõe a uma lei municipal estadual, se fica com dois movimentos. Esse é um quadro de fundo do que acontecia na Constituição, na Constituinte de 88. As forças da rua, o desejo da democratização fortalece municípios e estados, encarregam-os de problemas centrais, sobretudo os municípios, cuidar da educação infantil e fundamental, que é base para tudo, senão nada tem na frente na educação, da ação básica de saúde, nada tem na saúde na frente se não tiver uma ação básica competente, da questão ambiental, da retirada do lixo, são temas do cotidiano da cidadania, dessa expressão, mas, de outro lado, se afirma na questão do poder de legislar algo que fica no legislador federal. Fechada a Constituição em 89, coincide este tempo com 2 décadas extremamente duras para o Brasil do ponto de vista econômico. Era dura para o mundo, dura para o conjunto dos países da América do Sul e da América Latina. Havia uma crise da dívida se afirmando sobre as contas públicas, havia um anseio da sociedade que havia conquistado democracia por conquistas objetivas e mudanças concretas na moradia, na educação, no acesso ao crédito, no mundo rural. O que é que acontece? Acontece que uma série de providências começam a ser tomadas a partir de 89, sobretudo na década de 90, e aí não vai nenhum juízo de valor sobre quem tomou, como tomou, aonde tomou, porque não dá tempo para a gente fazer isso aqui. A gente tem que fazer a constatação disso. O fato concreto e objetivo é que hoje, né, esses anos todos depois, mais de 30 emendas à Constituição foram feitas, em torno de 30 emendas à Constituição foram feitas, que tocam a questão federativa que estava definida lá na Constituição. E um conjunto de outras leis complementares e leis ordinárias que, de uma forma ou de outra, às vezes com o nosso apoio, às vezes sem o nosso apoio, elas nos legaram à seguinte situação: um movimento de contrafluxo daquilo que era o espírito original do Constituinte. Esse movimento de contrafluxo terminou por não desconcentrar a receita da maneira que se imaginava que ela ia se desconcentrar na direção dos estados, e os números, todos os senhores têm, são públicos, nos dizem isso, e desconcentraram menos na direção dos municípios do que os municípios imaginavam que ia receber em função das responsabilidades que receberam. Isso nos coloca uma situação da seguinte ordem: o município, quando olha para a sua receita,
têm uma enorme dependência, todos eles, né? Desde os grandes municípios ao menor município. Os menores têm uma dependência quase que exclusiva do financiamento do FPM, que vem do IR, do Imposto de Renda e do IPI. Mas os grandes municípios só vivem por conta do FPM e por conta do ICMS, que é uma dependência em relação à conjuntura econômica e aos estados. Nenhum município brasileiro tem arrecadação própria mais da metade do que tem. Nenhum. Então, a maior parte das receitas dos municípios, eles vêm de dependência. Então, eles são um ente efetivamente dependente do Pacto Federativo. O fato concreto e real é esse. Do lado da receita, portanto, há uma grande dependência. Quando se vai para o lado do gasto, se vê que há um grande engessamento no gasto público. Isso, em determinada medida, tem lados positivos, porque homogeneizaram algumas políticas públicas, como, por exemplo, gastar 25% na educação e gastar 15% na saúde, fizeram com que tem sido insuficiente, tanto um quanto o outro, né? Fizeram com que houvesse uma quantidade proporcional de recursos em todo o território nacional. Então, um município no interior da Amazônia, no interior do Mato Grosso, lá no Acre, no Piauí, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, estão trabalhando com esse padrão. Esse é um lado que proporciona um tanto de recursos em todos os municípios. Por esse lado, tem alguém que vê positivamente. E, outro lado, ele não chega a diagnosticar ou induzir a qualidade desse gasto e a necessidade distinta a partir de realidades diversas de um país que não é uniforme, que tem realidades as mais diversas. Então, do lado da receita há uma dependência, do lado da despesa há um engessamento efetivo. A despesa dos municípios pequenos e grandes, se analisadas por item de despesa, elas são mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Lá adiante teve leis para proporção de gasto com pessoal, proporção de gasto com assistência social, com habitação, com isso, com aquilo outro, o que deu um determinado tipo de contorno. O que é que se percebe? Se percebe que há ao lado disso, receita, despesa, não houve a descentralização que se imaginava, aconteceu um fato que se resume da seguinte forma: houve uma desconcentração na execução, mas não houve também uma desconcentração na concepção dos programas para identificar a diversidade da realidade e, ao mesmo tempo, na mesma proporção, uma desconcentração dos recursos. Esse é o filme em que estamos inseridos no início desse século XXI, aonde muita coisa se alterou, porque aquilo que gerou uma posição mais conservadora em relação ao que era o papel dos estados do ponto de vista da responsabilidade fiscal e dos municípios, 2 décadas depois, está acontecendo exatamente o contrário. Nós estamos começando a ver muitos municípios buscando excelência na gestão pública, outros tantos estados buscando excelência e responsabilidade na gestão pública, inovando em processo produtivo dentro do setor público, o que é uma nova realidade que precisa ser considerada dentro do Pacto Federativo. É preciso, portanto, compreender que o desafio dessa conjuntura que nós estamos vivendo, ela vem de um processo que não se iniciou ontem nem antes de ontem. É um caminho que precisa ser debatido e que não se pode ter o prurido de achar que debater isso é ficar contra o governo, a favor do governo. Não é isso que nos importa. O que nos importa é fazer um debate que é um debate próprio para o século XXI, para a nova agenda nacional. Qual é o novo federalismo para um novo Brasil?
um Brasil que tem novas demandas, um Brasil que tem uma nova realidade socioeconômica, fruto das conquistas, inclusive, de uma população que não quer ir mais à escola do município e ela não funcionar, que não quer ir mais a um posto de saúde de qualquer jeito, doutor Biali. Tem que ter uma visão da qualidade que a sociedade cada vez mais, e ainda bem, nós trabalhamos para isso, exercendo a sua cidadania, que tem a porta de entrada para o serviço público no serviço público municipal, não vai admitindo a precarização dos serviços que já são precários, em regra geral. Então, esse processo nos impõe um debate sobre esse novo federalismo. O partido não se coloca como tendo a fórmula mágica definida, mas temos uma série de ideias, queremos seguir discutindo neste patamar, com os prefeitos e prefeitas, com a nossa militância, ao tempo que, tomando conhecimento dessa reflexão geral, a gente vai atuando no dia a dia. Aí eu chego ao dia a dia. O que é que acontece hoje? Nós, desde 2008, estamos vivendo, final de 2007, início de 2008, uma crise internacional sem precedentes. A maior crise do sistema capitalista, a maior crise. Uma crise que fez derreter trilhões de dólares nos Estados Unidos, que fez 11 governos padecerem na União Europeia, que fez com que milhares de empregos fossem destruídos em todo o concerto europeu e que o Brasil vem pelejando para que os efeitos dessa crise sejam reduzidos na realidade brasileira. E usou nessa travessia mecanismos de desoneração fiscal que eram necessários naquele momento e que, no primeiro momento, eles deram efeito e fizeram com que pudéssemos retomar o crescimento. Ou seja, a gente perdeu, mas a gente ganhou no crescimento. Agora, quando se usa novamente esses mesmos mecanismos, num quadro de baixo crescimento econômico, num quadro em que muitas mudanças dessas que eu falei, mais de 30 legislações, também agiram diretamente sobre a despesa, como os pisos salariais e outras questões que foram impactando exatamente nas despesas. Neste quadro duro, se saca de novo os mesmos instrumentos, porque eles estão ali disponíveis, foram utilizados como ferramenta macroeconômica por todos os governos, e todos os economistas dizem que tinham efeito, e eles não respondem ao crescimento, à retomada do crescimento econômico. Então, nós tivemos a perda, mas não tivemos a compensação que viria pelo crescimento. Isso nos lega essa realidade duríssima que se vive hoje em municípios e estados, aqueles mais dependentes e que não tiveram, efetivamente, as condições de se preparar, ou mesmo os que se prepararam vivem tempos duríssimos. Essa realidade, ela está posta. E todo mundo que foi candidato aqui e candidata, quando candidato, quem já estava no mandato sabia que as coisas estavam caminhando desse jeito. Os que não estavam no mandato podiam saber menos, mas como estudaram para fazer a disputa, em algum grau tinham conhecimento de que as coisas iriam e estavam nessa dimensão. Nós precisamos de medidas que dependem de nós, ou seja, é aquela boa política. Sempre que você tem um problema, você tem que pensar logo o que é que você pode fazer, você diretamente, para diminuir o problema, enquanto você pensa quem pode lhe ajudar para diminuir o problema também e ir resolvendo. Você não pode só imaginar se houver isso que depende dos outros. E aí é onde vem a possibilidade para quem está chegando de fazer uma boa chegada. Quem não faz uma boa chegada no início da administração, dificilmente faz uma boa saída. Ou seja, é fundamental que no primeiro dia do seu mandato, ao olhar no espelho, você pense como é que você deseja ser visto ou ser vista no último dia de mandato. Como é que você desejaria ser lembrado pela comunidade que lhe confiou tamanha responsabilidade? Ou seja,
A chegada é fundamental. Primeiro, é muito bom, eu disse isso no encontro que fizemos antes das eleições que tivemos aqui em Brasília com vocês, é fundamental fazer uma disputa de uma eleição com ideias, com pensamento e com programa. Porque quando você chega, você já tem o norte do que vai ser feito. É claro que ninguém assume com tudo detalhado, todos os projetos feitos. O tempo da chegada é um tempo decisivo. A chegada não pode ser uma chegada ansiosa de fazer tudo no primeiro ano, no primeiro mês ou no primeiro semana. Não pode. A ansiedade é inimiga do êxito, né? A chegada tem que ser uma chegada bem acompanhada, montar uma boa equipe, ter condições de fazer uma equipe que efetivamente tenha compromisso com coisa séria, com governo com êxito, com capacidade de formular boas políticas, de ir buscar inovações, é fundamental, sobretudo nesse tempo que a gente fala duro. E outra grande e fundamental aposta é envolver o povo e a população naquilo que vai fazer. Não é porque a gente foi eleito governador, porque a gente foi eleito prefeito, que a gente vai decidir tudo sozinho ou de forma conservadora, trancado numa sala cheia de técnicos, ou achar que só o debate que vai se viver no legislativo ele é suficiente para pôr todos os olhares de uma sociedade cada vez mais diversa, cada vez mais plural. É fundamental os mecanismos arrojados de participação popular no planejamento, de controle na ação. É fundamental para o gestor público que quer ter êxito, que quer passar por uma reeleição, que quer ter efetivamente tranquilidade, ter transparência a mais radical nas contas públicas. No tempo de hoje, nós que queremos fazer política com decência, com seriedade, precisamos do povo nos ajudando a apontar as falhas, porque aonde há gente, há coisa extraordinária, mas ninguém impede que aqui, acolá, aonde o olho diretamente de um prefeito chega, no secretário, não haja algo que está ferindo o interesse público. E a maneira de fazer, e a maneira de saber, muitas vezes, que as pessoas não querem dizer diretamente, é ter ouvidoria, é ter, efetivamente, sistemas que hoje existem disponíveis e ferramentas que as pessoas pela internet possam avisar, chamar a atenção do gestor. Então, uma chegada com um plano, com a capacidade de ter uma equipe que tenha este sentido, com a crença de que a participação do povo é estratégico para o êxito e com a aposta na transparência, eles são ferramentas para a gente transformando a despesa ruim em despesa boa e ajudando a travessia de um tempo difícil. Só isso basta? Não. Eu acho que é fundamental que possamos fazer também, a nível dos estados, um debate. Nós fizemos esse debate em Pernambuco, um debate que não é simples de fazer. Nós fizemos o debate da distribuição do ICMS. Tem prefeitos aqui reeleitos do nosso estado e sabe, sobretudo dos pequenos municípios do estado, que pelos critérios não recebiam absolutamente nada de ICMS, absolutamente nada de ICMS. E nós refizemos uma pactuação onde grandes e ricos municípios mais ricos perderam sim, porque o dinheiro era o mesmo, perderam no ambiente de crescimento da receita de ICMS, de maneira que não chegou a ser perder. Os grandes ganharam menos, mas os pequenos ganharam mais, porque é lá onde estão as maiores vulnerabilidades da população. Quando você procura aonde estão os mais pobres, aonde está o maior grau de discriminação, onde está a maior vulnerabilidade social, os maiores indicadores estão nesses pequenos municípios espalhados, sobretudo no interior do Brasil. E é fundamental que eles tenham algum recurso para fazer também seu planejamento. Porque o gestor municipal, ele não deseja fazer só aquilo que o governador apresenta como um programa, só aquilo que o governo federal apresenta como um programa. Ele também tem as demandas que são específicas da sua realidade. E ele precisa ter
as condições de viabilizar aquilo que é uma demanda típica daquela localidade, que é algo que efetivamente tem que ser respeitado por esse novo federalismo, onde não cabe decisões só centralizadas e que se impõe ao município. A parceria aqui é essa. Tudo bem, toda parceria é bem-vinda, mas tem também que ter a parceria que vem de baixo para cima, que vem da fala do povo, de quem representa o povo, de quem ouviu a sociedade e precisa de uma ação que é concreta daquele município. Este debate, né, da travessia desse momento duro também nos impõe, do ponto de vista do legislativo e no debate do novo federalismo, será que é possível se alterar as regras da despesa pública dos entes federados sem que os entes federados sejam ouvidos? Existem federações em que, para fazer uma mudança, onde tem uma federação, estados e municípios, que vai afetar a despesa, pode ter a iniciativa legislativa nacional, mas tem que ter a chancela do parlamento estadual, de maneira que você possa colocar o olho de quem está mais perto, dizer, isso aqui vai caber nas contas desse estado, porque pode caber na conta de 2 ou 3 estados, não caber na conta de 20. Então, há discussões que precisam vir, porque daqui a pouco são tantos os marcos no gasto público que tem prefeitos e governadores a fazer, que eles entre si vão ser impossíveis de ser cumpridos a um só tempo, porque vai haver uma contradição entre um e outro. Você vai cumprir um ou você vai cumprir outro. Você não fecha as contas, porque a conta é uma só. Então, é preciso exercitar esse debate também com o próprio parlamento. E um outro que é a discussão com a União. Uma discussão que nós vimos, num determinado momento, no governo do próprio presidente Lula. Ele fez mais 1% para os municípios, 1% para os municípios no FPM. Não fez para os estados, mas fez em função de uma luta na frente dos prefeitos. Basta só isso? Não. Nós temos que ter também mecanismos de compensação às desonerações tributárias, porque na hora em que um município faz o seu planejamento, ele conta, aqueles que contam praticamente com fundo de participação, ele conta com aquele dinheiro, faz a projeção do ano, na data base com os servidores, ele acerta ali a vida dele com os servidores, vem um salário mínimo, vem as principais categorias, e ele programou o ano nas ações de custeio e de investimento. Quando chega no meio do ano, vem uma desoneração, afeta 10%, 15%, ele tem 4%, 5% de capacidade de investimento em regra. Ele vai cortar aonde? Ele corta em pessoas, temporário da educação, temporário da saúde, que às vezes tem, não é assim? Essa não é a realidade? Não está se vendo isso nesse momento em todos os estados da federação? Corta no custeio, ou seja, faz a despesa, arrasta a despesa, ou seja, nem paga, nem corta, arrasta, que é a pior das soluções, ou seja, deixa para pagar a despesa no mês seguinte, depois no outro mês, e essa é uma realidade que nós precisamos discutir da desoneração tributária. Como efetivamente é preciso fazer, como fizemos o debate dos royalties. E fizemos o debate dos royalties num momento mais quente e depois num grande entendimento. Eu mesmo, junto com o governador Marcelo Deda, sentamos com Renato Casagrande, nosso grande companheiro de partido, e o governador Sérgio Cabral, para fazer uma grande pactuação. Nem mexe no que está, nem deixa os que estão fora sem receber. Ou seja, era o mais justo, a União entra para resolver um problema. Não podemos tirar o dinheiro do Rio de Janeiro, nem o dinheiro do Espírito Santo, porque eles já contam com isso, foi consolidado, não é o caso. Não é fazer bravata. Luta política, você faz a luta política, tem uma hora que você senta, conta, e senta e faz o entendimento. É isso, todo mundo aqui já fez. Não é razoável, se coloque no lugar do outro e veja se aguenta. Se você estivesse lá, você não estaria gostando. Então, senta e vamos fazer o seguinte, a União vai nos ofertar esse espaço fiscal aqui, e nós não vamos fazer do royalties uma briga nacional, mas um entendimento nacional. Nós precisamos ter a capacidade e o talento para fazer isso. Nós não podemos chutar o rio
e o Espírito Santo, nem também o Rio, o Espírito Santo e a União pode chutar os estados e os municípios que estão precisando. Tem que ter talento, Romário, tem que saber entrar na pequena área e fazer gol, não precisa bater em ninguém. Vamos entrar e fazer o gol sem machucar. Sem machucar. É essa coisa que nós temos que ter a capacidade de fazer. Agora, isso tudo num ambiente onde está faltando pão. E aí o povo diz, quando falta pão, né, todo mundo briga e ninguém tem razão. Na verdade, num momento de extremo estresse, né? Vocês conhecem as contas municipais e sabem disso. Receber a confiança do povo e a esperança não é uma coisa singela, é uma coisa que enche a pessoa, qualquer um, de muita responsabilidade, é muita responsabilidade e pouco sono, e não se faz só com dinheiro, porque também tem muito município rico de administração ruim, e tem muito município pobre de administração exitosa. Se faz também com dinheiro, tem que ter a capacidade de sonhar, de interpretar os sonhos, de fazer equipe, de correr atrás, e é exatamente isso que nós queremos fazer nesse encontro. Dar uma ideia geral desse debate do federalismo, que nós queremos continuar a fazê-lo, fazer com largueza, fazer ouvindo também a ponderação dos outros, sem se colocar como dono da verdade, mas afirmando a federação que está aí, ela é imperfeita. Nós queremos um Brasil melhor, repactuado, um Brasil que possa, nesse século XXI, vencer distorções importantes, como na educação, como nas disparidades sociais, mas também no seu arranjo, no seu pacto federativo. Nós não vamos dizer que o sistema tributário brasileiro é uma beleza, não vamos dizer isso, é horrível. Precisamos começar políticas de desoneração também, que não sejam só para um segmento ou outro, porque às vezes um segmento impacta mais num Brasil e não impacta absolutamente nada no outro Brasil. Se vamos fazer desonerações tributárias que vão ser carregadas nas costas, sobretudo, de um Brasil mais profundo, a gente precisa também desonerar para a economia dessa área. A gente precisa, se vamos fazer desonerações tributárias, vamos fazer também transversais, ou seja, para todos. Vamos fazer uma grande pactuação nacional, municípios, estados e federação, para baixar a carga tributária em 10%, de maneira que aí a realidade do município de 10 mil habitantes, lá no norte, vai ser impactada tanto quanto a realidade do ABC paulista. Se é importante que se desonere para a indústria automobilística, também é importante que se desonere para a pequena iniciativa, para a agricultura familiar, para a média empresa brasileira, para o setor de serviços, para quem emprega muito, para outros ramos, para a indústria alimentícia. Como é importante esse debate. E é exatamente esse debate que o PSB deseja fazer para emprestar os fundamentos ao Brasil que reanimem a economia brasileira. E nós estamos claramente colocados para ajudar a presidenta Dilma a tomar as atitudes que precisam ser tomadas para que a economia brasileira cresça em 2013, bem mais do que ela cresceu este ano e cresceu no ano passado. Nós estamos tendo um crescimento este ano no Brasil menor do que o dos Estados Unidos da América, onde está o centro da crise. E nós tomamos as medidas de desoneração, precisamos tomar outras medidas. Não é hora de eleitoralizar o debate brasileiro. Não é hora de inventar brigas que não existem ou disputas que não levam a nada. É a hora de pensar no Brasil, no povo que elegeu cada companheira e cada companheiro que está aqui. E quem está pensando no Brasil, como nós estamos pensando com responsabilidade, não vai trazer para a cena as marcas da disputa que fizemos, e fizemos com grande coragem as disputas. O PSB fez as disputas sem abrir mão da sua identidade, sem abrir mão da sua coragem de combater. Combatemos de cabeça erguida, não abrimos aonde não era para abrir, enfrentamos o que enfrentamos e todo mundo sabe, mas isso passou. Agora é a hora de olhar o futuro do país. E tudo aquilo que for bom para o Brasil, que o PSB entende como importante para o Brasil, nós devemos levar para dentro do governo,
para junto de uma presidenta que ajudamos a eleger, em quem confiamos, com quem temos uma relação de respeito, para ajudá-la a fazer o ano 2013 como cada prefeita e prefeito que está aqui espera. Porque se for ruim para o Brasil, pior ainda vai ser para o seu município. Porque seu município tem muito menos condição de combater do que a União e do que mesmo os estados. Então, essa unidade, essa capacidade de ver a cena que está lá fora, que é uma cena dura de crise, nos impõe responsabilidade, bom senso, firmeza e, muitas vezes, coragem de dizer o que muitos ficam dizendo por trás e não dizem pela frente. E não queiram, os prefeitos e prefeitas que estejam aqui, não queiram ter na equipe pessoas que não tenham a coragem de lhe dizer o bom, mas também que tenham muita coragem para lhe dizer o ruim. Que tenham coragem de dizer ao prefeito e à prefeita, isso não pode e não é possível. Que tenham a coragem de dizer, isso não é justo e não é correto. E não foi isso que nós dissemos em cima dos palanques. Estejam sempre cercados dessas boas companhias, porque elas vão fazer com que vocês cheguem ao último dia do mandato com o mesmo respeito ou maior do povo do que no primeiro dia da posse dos senhores e das senhoras. E é por isso que nós queremos aqui saudá-los, mas também enchê-los de mais responsabilidade. Vocês são, na verdade, portadores do futuro do crescimento do nosso partido. A direção do partido vai estar ao lado de cada companheira e de cada companheiro. E nós vamos estar ao lado para aplaudir, mas vai ter hora também que nós vamos estar ao lado para dizer, companheiro, você representa um partido que tem história, que tem decência, que tem efetivamente muita responsabilidade com o futuro de estados e do país. Então, cuidado no que você está fazendo, porque senão você não cabe dentro do PSB. Eu tenho a convicção, mas a clara convicção, de que o PSB é um partido que cresceu nas eleições e vai seguir crescendo. Nós estamos sendo procurados por muitos quadros políticos, com mandato, sem mandato, que querem vir para o PSB. E é preciso que a gente haja, nesse momento, com grande responsabilidade. Nós queremos seguir crescendo, mas nós queremos crescer sem perder a nossa identidade, a nossa história, a nossa cara, a nossa capacidade de fazer política. O PSB sabe aonde quer chegar, e o PSB vai chegar. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. A luta política, ela é permanente para nós, e nós vamos construir isso, tudo isso que nós queremos construir nas gestões, nos municípios, no nosso estado, nós vamos construir com uma marca que é própria do PSB, de uma gente que é fraterna, que é leal nas relações políticas, que é correta, de um PSB que sabe fazer a disputa, mas de um PSB que sempre soube apoiar, que sentiu alegria com a vitória dos outros, que sabe fazer a sua campanha como faz a campanha de um aliado. E este é um valor que faz parte da nossa identidade, que nós não queremos perder. Nós continuaremos com esse valor, marchando para crescer o partido, para fazer ele um partido vitorioso, com a ajuda do talento de cada companheira e companheiro que está aqui. Vamos fazer um belo seminário. Agradeço pela atenção, cumprimento a todos os companheiros que estão aqui, mas quero terminar cumprimentando aqueles também que combateram, ganharam, mas não venceram, mas ganharam, porque acumularam força para nos guiar para uma grande vitória em 2014. Um grande abraço.